Graça e paz. Você quer ser surpreendido com uma coisa boa hoje por Deus? Muitas vezes, quando nós nos deparamos com uma dificuldade, com um problema grande em nossas vidas, nós nos empenhamos para resolver e não conseguimos. Nós usamos a expressão que diz assim, só Deus, né? Aí não tem mais jeito, só Deus. E essa expressão que nós usamos é expressão da nossa incredulidade, da nossa falta de confiança. Na realidade, quando nós dizemos assim, só Deus, nós estamos dizendo assim, não tem mais jeito. E quando nós buscamos a Deus, nós podemos ser surpreendidos por Deus. Deus pode realizar maravilhas no nosso meio. Por isso o poder da oração é tremendo. Estamos meditando nessa hora o texto de Atos, capítulo 12, quando o rei Herodes mandou matar a Tiago a fio de espada. E os judeus se alegraram com aquilo dali, e ali começa uma perseguição, né, à igreja do Senhor. E Satanás, ele sempre investe para destruir o povo de Deus, para destruir a igreja, porque nós não somos desse mundo, palavras do Senhor Jesus. E ele prende a Pedro, deixa Pedro preso, porque era a época da Páscoa, esperando passar aqueles dias, para que depois levasse Pedro para o povo, para que o povo decidisse o que queria fazer com Pedro. E nesse contexto, diz a palavra do Senhor no capítulo 12, versículo 5, que a igreja começou a orar incessantemente, a buscar a presença do Senhor. E o que acontece quando a igreja está em oração, quando você está buscando a Deus em oração, eu quero te dizer que enquanto nós oramos, Deus move a sua mão, o agir de Deus vem ao nosso encontro. O texto é maravilhoso porque vai dizer que, no versículo 6, que tudo estava armado para aquele episódio, né? Os guardas cercando tudo ali para que Pedro fosse morto, e a igreja se pôs a orar, e nesse contexto Pedro estava prestes a morrer. O texto diz que Pedro dormia no cárcere. Pedro estava dormindo, e aí traz uma aplicação maravilhosa, porque quando nós buscamos a presença de Deus, quando nós estamos em constante oração, incessante oração, clamando a Deus, Deus nos enche com uma paz maravilhosa, né? É a paz que o mundo não pode nos dar. O salmista vai dizer, em paz me deito e logo pego no sono, porque o Senhor cuida da minha vida. Isaías capítulo 41, versículo 10, versículo lindo, ele diz assim, não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus, eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Não temas. E enquanto a igreja orava, Pedro tinha paz no seu coração. Mas algo ainda mais maravilhoso acontece quando nós oramos. Deus move a sua mão em nossa direção, Deus vem ao nosso encontro, e Pedro naquela prisão, o anjo do Senhor vai ali ao encontro dele, tira Pedro de dentro da prisão de maneira maravilhosa e extraordinária. Ninguém viu. O último dos portões era um portão grande, de ferro, que abre de maneira automática, e Pedro passa, e Pedro achava que era um sonho aquilo, uma visão, mas quando chega lá fora, Pedro se desperta e vê que era a mão graciosa de Deus agindo por causa da oração da sua igreja. Pedro vai ao encontro dos apóstolos, e quando Pedro chama a porta, a serva Rode vem e fica tão surpresa que bate a porta na cara de Pedro e volta, e ninguém acredita, porque ficaram todos surpresos com a graça, com a misericórdia, com o agir de Deus, com o milagre do Senhor quando a igreja buscava Ele em oração. Algo mais tremendo aconteceu. O anjo que tirou Pedro de dentro da prisão foi o mesmo anjo que matou a Herodes. Herodes não estava no controle da circunstância. Herodes não tinha o poder sobre o controle de tudo que acontece. Só Deus tem todo o poder. E se Deus tem todo o poder, eu quero te dizer que você pode clamar o agir desse Deus na sua vida. E se você orar confiantemente, não como expressão de incredulidade, só Deus, mas como confiança, eu creio em Deus,
e você confiar no poder de Deus, eu quero te dizer que Deus irá te surpreender de maneira maravilhosa. Esse problema não é para a nossa destruição, mas é para que enxerguemos o agir de Deus em nossas vidas. Que Deus te abençoe. Amém.